Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo um pouquinho diferente, né? Não é um vídeo de uma corte, né? De um corte de uma live. É um vídeo exclusivo que eu estou gravando aqui. E esse vídeo foi motivado por uma discussão que nós tivemos lá na comunidade do Discord. Para quem não sabe, né? Eu criei uma comunidade do Discord para compartilhar conhecimento, para engajar a galera aí para falar sobre tópicos muito importantes sobre arquitetura de software, sobre .NET, enfim, vários assuntos que eu acabo abordando nas nossas lives e conteúdos que eu produzo. Na oportunidade onde a gente teve essa discussão, né, foi bem bacana porque gerou várias dúvidas e vários insights e até a ideia de produzir esse conteúdo em vídeo aqui para todos vocês. E o assunto é sobre Cancellation Token, tá? Nesse vídeo eu vou me ater especificamente a falar de Cancellation Token no ASP.NET Core, né, para a web. O Cancellation Token é uma funcionalidade que é utilizada tanto na web, né, que é o que eu vou trazer nesse vídeo, mas também no C#, né, uma programação com console application, uma programação de desktop, né? Então ele funciona em vários contextos, né, mas eu vou trazer especificamente para a parte web, porque foi o contexto da nossa discussão lá, e eu vou comentando ao decorrer do vídeo, beleza? Antes de mais nada, eu vou dar um overview geral do que é o Cancellation Token, trazendo aqui diretamente a documentação da Microsoft. Então aqui na documentação da Microsoft, né, nós temos o Cancellation Token, que é uma struct, tá? Aqui a definição onde ela se encontra, o namespace, assembly e tudo mais, né? E aqui uma descrição bem breve do que ela faz, né? Ela propaga uma notificação que as operações devem ser canceladas, né? Então, ela é um mecanismo, né, de controle que, vamos dizer assim, avisa, né, propaga essa notificação dizendo se uma operação vinculada a esse token deve ser cancelada ou não. Basicamente, eu gravo uma instrução desse token em um objeto, eu passo ela como parâmetro, enfim, tem várias formas de fazer. E quando eu quero cancelar isso, é através desse token, dessas estruturas que eu posso avisar para todas as operações a qual eu vinculei esse Cancellation Token que eu quero cancelar aquelas operações, beleza? Aqui tem um exemplo logo aqui abaixo, mas eu vou passar depois nele, tá? Eu vou chegar aqui nessa parte aqui, ó. O Cancellation Token, né, ele habilita um cancelamento cooperativo entre threads, thread pool work items ou task objects, tá? Você pode criar um Cancellation Token instanciando aqui essa classe Cancellation Token Source, né? Então trazendo um objeto dessa classe que pode gerenciar esses Cancellation Tokens que você vai passar para as outras estruturas, né? Então quando você cria um Cancellation Token Source, você consegue pegar um Cancellation Token Source.token, né? Que é exatamente o objeto que contém, né, o identificador, né? Ele é uma propriedade. E então você passa esse Cancellation Token para um número que você vai decidir aí, né, de threads ou tasks ou operações, enfim, né, que você deseja que elas recebam essa notificação de cancelamento quando você optar por cancelar aquela operação. Então, cria um objeto Cancellation Token Source, né, você pega o Cancellation Token Source.token, né, que é esse objeto que eu comentei, e você passa esse token para essas várias threads, essas várias tasks, essas várias operações que você decidiu serem gerenciadas por esse token, e aí elas ficam ouvindo, né, esse token para saber se alguém solicitou, né, esse cancelamento ou não. Um ponto importante aqui é que o token ele não pode ser usado para iniciar o cancelamento, então ele por si só não inicia, tá? Mas o Cancellation Token Source consegue iniciar. Outras estruturas no ASP.NET Core, né, a gente tem outra forma de trabalhar com isso, vocês vão ver como que a gente pode acionar esse cancelamento utilizando o Cancellation Token. Beleza? Então, e quando o objeto proprietário chamar o Cancellation Token Source.cancel, aí sim a propriedade isCancellation requested
para cada cópia do cancellation token vai ser setada como true. Então o que acontece? Como eu criei, né, um cancellation token source e gerei um token a partir dele, passei esse token para várias tasks ou threads, por exemplo, né, e eu decidi por parar o processamento de todas essas tasks vinculadas a esse token em um determinado momento, eu vou chamar esse método cancel, e esse método cancel vai falar para toda cópia que recebeu esse cancellation token que a propriedade isCancellationRequested vai ser true, ou seja, eu solicitei um cancelamento. E então, cada objeto que recebeu, né, esse cancellation token, estava vinculado a esse cancellation token, ele vai responder de alguma maneira como cancelar aquilo. Então, um ponto importante aqui é saber que, por mais que você esteja passando um cancellation token para uma operação, quem vai ditar como ela vai se comportar ao receber, né, ao entender que um cancelamento foi solicitado, vai ser o próprio objeto. Se você passou por um objeto, né, você está trabalhando com um banco, você passou por um context de um banco, por exemplo, que você está cancelando uma operação, é a implementação interna dele que vai dizer o que ele vai fazer quando esse cancelamento for requisitado. Tá? Não tem uma implementação global que diga como todos os objetos vão se comportar quando o cancelamento é solicitado. É cada objeto que tem que implementar isso e saber trabalhar com o cancellation token. Aqui na própria documentação da Microsoft, né, nós temos um exemplo bem simples, né, que aqui é criado um cancellation token source, certo? Vou dar um zoom aqui. E aí, esse cancellation token source, ele tem um token, como eu tinha comentado, né? Então, estou guardando o token aqui. Aqui eu não vou me ater muito o que ele faz, mas basicamente ele vai criar várias tasks, né? Através de uma task factory. Vai fazer algumas coisas internas, enfim. Vai gerar um valor randômico aqui, entre 0 e 101. E aí, se esse valor por acaso for igual a 0, ele vai solicitar o cancelamento desse token diretamente pelo source que foi criado aqui em cima. Então, se vocês forem ver aqui, ó, o source foi criado aqui em cima e ele chama um cancel aqui embaixo, source.cancel, beleza? E esse token é usado aonde, né? Esse token é usado tanto na factory quanto quando eu estou fazendo aqui um start new, né? Estou passando o token aqui embaixo também. Então, no momento que esse source.cancel for chamado, ele vai cancelar todos os objetos que foram vinculados a esse token. No caso aqui ele está falando dos testes que foram executados com esse código. Foram executados várias vezes. Então aconteceu de cancelar quando estava na task 5, né, porque ele criou aqui né, algumas tasks. Então aqui na task 5, aqui na 10, aqui não aconteceu nenhum problema por causa que, né, é randômica a geração, então não chegou a ter um valor igual a 0. Aqui parou na 4, aqui parou na 5 de novo, enfim. Quando chegasse no momento de ter esse valor igual a 0, ele iria cancelar toda a execução, todas as tasks aqui que foram startadas pela iteração aqui. Beleza? Então, basicamente, é essa a ideia. Simples, né? Aqui a gente não está falando de web, não está falando de nada. É C# puro, num exemplo bem simples aqui de uma aplicação. Mas agora vamos para o contexto da web, né? Vamos para o ASP.NET Core. O que me motivou a fazer esse vídeo, né? O contexto da discussão lá era que eu posso fazer o uso desse cancellation token na minha aplicação web, sendo que eu posso passar esse cancellation token como parâmetro nas actions do meu controller. Então, por exemplo, eu tenho uma action chamada index, né, lá no meu controller. Eu passo esse cancellation token como parâmetro. O próprio ASP.NET Core entende o que é esse cancellation token sendo passado como parâmetro nessa action index de um controller home, por exemplo. E ao fazer isso, eu tenho a possibilidade de que quando o usuário
entrar nessa minha funcionalidade, nessa index desse home controller, né, ele está carregando a página e ele pode solicitar um cancelamento, que é parar de acessar aquela funcionalidade. Por exemplo, dando um ESC, né, que vai parar de fazer o loading, ou dando um F5. Esse F5 vai sobrescrever, né, a request que ele está fazendo atualmente, então vai parar a anterior e vai iniciar uma nova, ou ele fecha o navegador, né, o que deveria abortar também a operação. Então esse cancellation token é feito para isso, nesse contexto web. Se a gente não usar, o que acontece? Só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, se eu não tiver um cancellation token e eu acessar uma página, acessar um home controller numa action index que não tem o cancellation token, dentro dessa action, por exemplo, tem uma consulta bem pesada que eu faço no meu banco de dados, né? Então entrei, rodou uma consulta bem pesada e aí eu decido por fechar o navegador. O que acontece no servidor, né? O servidor continua processando aquela query, né? Ele está gastando recurso computacional, mesmo que o usuário já tenha fechado aquele navegador. Só que ele não tem para onde devolver a resposta, porque o cliente já fechou, né? Fechou a página, então ele não está esperando mais essa resposta. Ele vai retornar, enfim, para ninguém e, porém, gastou recursos computacionais. Se eu utilizasse um cancellation token, programasse tudo certinho, passando o token, inclusive para as estruturas que fazem essa consulta no meu banco de dados também, no momento que ele fechasse a página, eu ia conseguir identificar que ele fechou, ou seja, abortou a requisição, e eu consigo interromper essa consulta no banco, por exemplo, para que não fique processando coisas que um usuário já não quer mais. Beleza? Então, é uma feature muito importante que deve ser usada em alguns casos. Então, no caso de consultas, isso é muito importante, né? Não vou ficar sobrecarregando o meu banco várias vezes. Vai que a pessoa abre 20 abas, clica no botão de fazer a consulta do relatório 20 vezes, né? Porque são 20 abas, e vê que está muito lento nessas 20 abas e fecha o navegador inteiro, né? Eu vou ficar com 20 coisas processando, 20 consultas rodando no meu banco para devolver para ninguém, né? Então não faz sentido, e nesse ponto é muito útil utilizar cancellation token. A gente vai ver alguns exemplos aqui ainda nesse vídeo, beleza? Mas para trazer um pouco mais de informação e um pouquinho mais fundo, que para quem acompanha o canal que sabe que eu gosto de trazer nas lives, né? Não algo só superficial, eu fui entender por que, né, por trás dos panos, no código do ASP.NET Core, como que o cancellation token funciona, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês o código que está no GitHub. Então aqui no código da Microsoft, tá, do próprio ASP.NET Core, tá? Então github.com/.net/ASP.NET Core, eu encontrei o código que faz com que, quando a gente passe um cancellation token diretamente dentro de uma action de um controller, como que ele entende que isso deve ser tratado, como que ele entende que aquilo é um cancellation token, como que ele vai ser informado de um cancelamento quando o cara dá um pause no carregamento da página ou fecha o navegador, né? Então, tem uma coisa no ASP.NET que é chamada de Model Binder, tá? Esse Model Binder é utilizado para a gente popular, né, alguns modelos através de algum tipo de estratégia, né? Nesse caso, nós temos vários tipos de binders no ASP.NET Core, no ASP.NET, enfim, né? Eu vou até mostrar aqui, ó. Tem aqui os Model Binders, tá? Eu tenho uma série de binders, tá? Que sabe trabalhar com o quê? Com cancellation token, tem Complex Object Model Binder. Então, quando você passa aquele seu objeto complexo da sua classe mesmo, que você criou no seu código, diretamente no parâmetro da sua action, como que ele entende isso? Como que ele sabe que de uma requisição web ele tem que fazer a conversão, né? Tem que fazer o bind para um modelo complexo que você criou na sua aplicação. Tem um muito bacana aqui que, para quem já trabalhou com ASP.NET, com certeza já utilizou, Form Collection Model Binder.
Tá? Entrando nesse cara aqui, antes de ir pro Cancellation Token, olha só, ele herda de um iModel Binder, né? Tem algumas estruturas que ele puxa aqui de log e tudo mais, mas o ponto aqui principal é esse método bind model async, né? Ele recebe um binding context, faz algumas validações, e como é que ele consegue transformar, né, uma requisição que ele recebeu lá pelo navegador do cliente para um objeto do tipo form collection, né? Como que ele faz isso? Então tá aqui a mágica, né? Ele cria aqui um object model, ele captura qual que é a request através do binding context http context.request. Então aqui ele já tem todas as informações da request que está rolando. Ele faz uma verificação se a request tem um form content type, né? Se tiver, então ele cai aqui para dentro do if, né? var form igual request read form async. Então, provavelmente aqui dentro desse método ele tem a tradução do que tem aqui na request para um tipo de dados que é o form collection. Então aqui tem as implementações, enfim, mas não vamos nos ater a isso, porque é só para entender o conceito, né? Como que ele faz isso? Ele não pega, não é mágica, não acontece do nada. Então ele pega o contexto aqui, a requisição que está rolando, e aí ele tem os dados necessários para conseguir fazer essa conversão para um form collection, por exemplo, né? Beleza? Mas no caso do Cancellation Token, né, que é outro binder, o que que acontece? Eu tenho ele aqui aberto, olha só como que ele trabalha. Ele trabalha em cima disso aqui, binding context, ponto http context, né, o contexto da minha requisição HTTP, request aborted, ou seja, o meu contexto HTTP ele já tem essa informação, né, ele vai receber essa informação de quando o usuário cancela o carregamento, fecha a página, dá F5, né, cancela aquela requisição HTTP. Para cancelar aquela requisição HTTP, você tem várias formas, né? Como eu falei, fecha o navegador, cancela o carregamento da página, cria uma nova requisição que consequentemente cancela a anterior, né? Então ele tem isso nessa informação do request aborted, tá? E aí sim ele faz os validations, enfim, aí ele segue a vida aqui, tá? Ele vai entender que isso é um cancelamento. É baseado nessa propriedade aqui. Depois a gente vai no código, a gente vai ver que o Cancellation Token que é passado é exatamente igual a esse objeto do HTTP Context, tá? Só para reafirmar isso que a gente está vendo diretamente no código, na fonte aqui do ASP.NET. Mas aí vem a questão, né? Que foi parte da discussão lá no Discord. Quando que a gente deve usar? Vamos usar para tudo o Cancellation Token? Beleza, porque o usuário decidiu clicar num botão que faz alguma coisa, ele não quer mais fazer aquilo, ele cancela e eu quero parar a minha execução na minha aplicação, né? Todos os controllers vão ter isso, todas as actions vão ter isso. É uma boa prática colocar em tudo? Não. Por que desse não? Depende muito como a nossa aplicação está estruturada. Então, via de regra, a gente vai ver aqui no código, para consultas, tá? Quando a sua operação dentro desse controller é apenas uma consulta, bate no repositório e faz uma consulta no banco, por exemplo, beleza, você pode utilizar sem problema nenhum. Por quê? Nesse caso, você apenas está consultando dados, você não está fazendo alteração de estado, não está fazendo integração com nada, então você não tem risco de nenhum tipo em cancelar operações de leitura. Pode utilizar sem problema nenhum. Mas o porém vem no caso de alterações, quando você está fazendo algum tipo de modificação, seja no seu banco de dados, ou seja, fazendo integração com outros sistemas. E eu vou mostrar aqui os detalhes no exemplo bem simples que eu montei aqui para exemplificar os possíveis perigos de, se você não tem um código bem implementado, talvez dê problema, né? Como que você pode melhorar esse código para poder utilizar o Cancellation Token em alguns cenários onde talvez nem seja interessante usar esse Cancellation Token, porque muitas vezes você não tem controle, né, da consistência
entre integrações de sistemas. Eu vou explicar agora no código. Bom, então chegamos aqui no nosso Visual Studio Code, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Beleza. Então eu tenho uma aplicação bem simples, né? Cancellation token.demo. Posso deixar depois ela disponível no GitHub. Mas aqui foi apenas uma POC, né? Para provar o conceito aqui do que eu quero demonstrar para vocês. Então eu tenho duas aplicações, uma que é My Application, outra que é Third Party API, tá? Simulando uma API de um terceiro, de um fornecedor, de, sei lá, qualquer sistema aí que você não tenha controle sobre ele, beleza? Mas primeiro vamos nos ater à nossa aplicação aqui. Essa minha aplicação, para deixar bem claro, ela é uma aplicação ASP.NET Core MVC normal, tá? Ela está usando .NET 5. Eu estou utilizando aqui o Entity Framework apenas para demonstrar um ponto aqui, para não ser muito maçante de fazer as consultas no banco, enfim, né, para agilizar um pouco a minha demo, beleza? Mas isso se aplica a outros tipos de ORM, micro ORM, enfim, né, consulta no banco diretamente com a ADO. O ponto aqui é nós temos a nossa controller, tá? E eu tenho o home controller. Deixa eu entrar aqui, ó. Esse home controller foi criado no padrão do ASP.NET e eu coloquei alguns métodos aqui. Então aqui eu tenho algumas actions, mas antes eu vou mostrar o que eu criei de estrutura de banco só para contextualizar vocês. Tem a pasta data aqui, né? Tem um data context que eu estou utilizando o Entity Framework. Então basicamente eu tenho duas entidades, uma login que recebe apenas um username, tem um ID aqui também, né? E uma statistics que tem um ID e um accounts, que é um int. Então é coisa bem simples porque é só para demonstrar um ponto, podia ser qualquer outro exemplo que fizesse mais sentido no mundo real, mas aqui é só para vocês entenderem o conceito, beleza? O ponto que eu quero trazer. Então tenho essas duas entidades e elas estão mapeadas de tal forma que eu vou ter uma tabela de login, uma tabela de estatísticas, beleza? Aqui eu fiz um pequeno mapeamento, né, só para mostrar que o Entity Framework que você precisa fazer mapeamentos corretos da sua entidade, enfim, mas não é o ponto aqui também, só para o username ter um varchar 100. Como isso ficou no meu banco de dados? Olha só, eu tenho aqui, eu já criei as migrations, né, e já apliquei elas, então ficou logins e estatísticas, tá, com as suas colunas ID e username, estatísticas com ID e accounts, beleza? Visto isso, podemos ir aqui para o nosso controller. Então esse controller ele tem algumas actions que eu criei. Uma que é o Register Without Transaction, ou seja, cadastrar sem transação. Então imagine que no seu código você tem um código mais ou menos parecido dessa forma. Beleza, você tem aqui, você está criando um username, você recebe esse username da página e tal, enfim, né? Aqui eu estou simulando criando ele diretamente. Aqui eu estou adicionando já um objeto do tipo login lá no meu data context, né? No meu Entity Framework, e eu estou salvando os dados. Aqui eu fiz tudo aqui na controller, mas imagine que você pode ter um repositório separado só para fazer isso, e aí você vai trabalhar com outro tipo de dado que tem um outro repositório que só vai fazer aquilo, né? Então, não precisa ser com o Entity Framework, aqui está usando o Entity Framework, mas podia ser duas operações com ADO, um insert e outro insert, em dois passos separados, né? A questão é que não estou usando transação de banco de dados. Estou adicionando um login, estou salvando os dados aqui. Estou aqui simulando uma demora, que é um task delay de 5 segundos. Aqui eu estou criando as estatísticas, tá? Estou pegando estatística do banco, se ela for nula eu crio uma nova e adiciono essa estatística. Incremento o contador de accounts aqui criadas e dou um save changes também. Então perceba que eu estou fazendo as operações de forma separada, estou salvando elas em momentos diferentes. Estou salvando aqui em cima, estou salvando aqui embaixo. E entre esses períodos eu tenho um período de demora aqui, beleza?
Então, se eu tivesse um código legado, por exemplo, ou estivesse fazendo um código, não tenho muito conhecimento, não trabalho com transactions, estou salvando os dados em momentos diferentes, em momentos separados, ou vou mais além, né? Você tem dois bancos de dados, sendo que na mesma controller, aqui na mesma action, você salva em um banco de dados, faz algum tipo de preparação de outro dado aqui e logo em seguida salva em outro banco de dados. Logo, duas conexões, você tem que fazer isso de forma separada, né? Se você tem esses tipos de casos que eu falei aqui, que são exemplificados pelo que eu mostrei, o que vai acontecer? Estou passando o cancellation token aqui como parâmetro da minha action. Então esse cancellation token ele vai entender, vai receber, né, aquele sinal que eu estava mostrando lá na documentação quando for solicitada um cancelamento, né, um cancelamento da requisição HTTP. Eu necessariamente tenho que passar para as demais estruturas esse cancellation token, porque se eu só colocar isso aqui nessa action e no restante do código interno eu não colocar o cancellation token, não serve de exatamente nada, tá? Porque as estruturas precisam conhecer esse cancellation token para conseguir lidar com ela. Estou passando aqui o cancellation token para o Save Changes Async, né? O Entity Framework já prevê isso, então tá aqui. Tem um cancellation token para passar, enfim. O task.delay também tem um cancellation token. Então, se eu cancelar e tiver esses 5 segundos de espera, ele vai conseguir cancelar nessa linha aqui, não vai cair para as demais. E no segundo salvamento de dados, eu também estou passando o cancellation token. Beleza? Então, agora nós vamos rodar essa aplicação. Beleza, o que nós temos aqui, né? Temos o Home Controller e temos botões que eu criei lá na view, eu nem mostrei para vocês, mas basicamente são botões que acionam aquelas minhas actions que eu mostrei lá no código. A primeira é esse registrar, esse cadastrar sem transação. Então, eu vou até pôr um breakpoint aqui, tá? Para mostrar para vocês. Beleza, vai criar o username, vai adicionar o login, vai salvar. Vai esperar 5 segundos, ó, tá processando aqui em cima. Depois ele vai cair para baixo. Caiu aqui, ó, estatísticas. Vai obter do banco, não tem nada lá, então é nulo, vai criar, beleza. Accounts save changes, processo finalizado. Se você ver aqui no logger, eu coloquei para ele ir logando o que está acontecendo, tá? Então, aqui no Debug Console a gente consegue ver isso, né? Iniciando aqui e vai dar um finalizado aqui, né? Finalizou e acabou, basicamente isso. Aqui não tem nenhum tipo de confirmação porque eu não fiz, mas no nosso banco a gente consegue ver isso. Então, perceba que nós temos aqui o nosso user criado, ID 89, e tem que ter o estatísticas 1 aqui, né? Que foi criado, 1 porque foi cadastrado um só, beleza? Então, basicamente, à medida que eu vou cadastrando logins, ele vai aumentando um nesse accounts aqui. E como são operações feitas sem transação, elas ocorrem uma antes, outra depois. No fim das contas, se eu rodar várias vezes isso aqui, tem que ficar o mesmo número, né? A mesma quantidade de registros que eu tiver de logins vai ter que ter no número de accounts. Agora, vamos supor, né, vamos simular aqui que eu tive várias operações e eu vou, algumas eu vou cancelando antes dela terminar, tá? Em momentos aleatórios, não vou colocar breakpoint nem nada, vou fazer aqui no próprio teste do navegador. Então fiquem observando aqui em cima, ó, quando ele estiver processando, que eu vou dar uns cancelar, enfim, vou parar esse processamento no meio. Então, ó, cliquei primeira vez, vou deixar ele carregar, tá? Processo demorado de salvar no banco, enfim, alguma coisa mais pesada, né? Processou, agora vou fazer pela segunda vez, dei um ESC, parei, vou fazer mais uma vez, ESC, parei, vou atualizar a página, vou vir aqui, cancelar de novo, fazer mais uma vez,
Parei. Tá, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, mas eu fiz comportamento aleatório de usuário. Vamos dar uma olhada no banco que aconteceu? Olha só. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 registros, tá? De usuários criados. E quantas estatísticas aqui de contas criadas eu tenho? 2. Percebe o problema? Tive um problema de consistência, né? Porque a minha requisição aconteceu de rodar a primeira inserção várias vezes, mas a segunda inserção, porque tinha aquele processamento lento no final, como eu cancelei antes, aquilo foi cancelado naquele momento e não rodou a segunda parte do código. Só para vocês verem como isso funciona, como que a aplicação recebe essa instrução de parada, vou deixar aqui o debug console, vou vir aqui na aplicação, né? Olha, rodei, dei um ESC. O que aconteceu? Olha só como que está essa requisição. Info iniciando, né, que foi o que a gente tinha logado lá em cima, e em algum momento exception throw, task canceled exception. Eu recebi, né, uma instrução que a minha task aqui que estava rodando, né, na minha requisição HTTP foi cancelada. Então há um erro, blá blá blá, executando a request, a task foi cancelada. Então isso funciona porque já é previsto pelo ASP.NET Core, quando eu colocar isso aqui em cima e utilizar certinho dentro dos objetos, passar o cancellation token, ele vai saber abortar realmente a minha execução. Como eu falei, se você não passar nos objetos internos, isso só vai ser um enfeite que não vai servir de nada. Mas beleza. Primeiro ponto, entenderam, né, a criticidade de eu colocar isso de qualquer forma aqui, né? Seja porque eu tô meu código é um pouco engessado, não uso transação, seja porque eu estou trabalhando com dois tipos de banco de dados, fazem operações diferentes, movimentos diferentes, enfim. Se eu não usar transação, basicamente eu vou ter inconsistência. Aí você pode me questionar, André, mas use transação, então use o padrão Unity of Work, por exemplo, né? Ou o Entity Framework já te possibilita isso. Você pode fazer um adicionar aqui em cima, outro adicionar embaixo e dar apenas um save changes. Sim, com certeza eu sei disso, né? Eu estou querendo fazer um exemplo aqui quando você não tem transação. Para isso, né, para demonstrar com transação, eu fiz exatamente o que eu acabei de mencionar. Estou usando o padrão Unity of Work do próprio Entity Framework, né, que ele já implementa isso através do Save Changes Async. Né? Ele vai adicionando o login aqui em cima, né, não significa que ele está salvando no banco nesse momento, ele está na memória ainda. Aí ele salva, aí ele adiciona a estatística. Adicionou a estatística, né, faço incremento aqui o accounts e aí sim dou um save changes. Então nesse momento esse é um código que funcionaria com o cancellation token. Por quê? Porque em nenhum momento eu estou dividindo esse processamento. O único local crítico que eu preciso ter esse controle, né, é aqui nesse Save Changes Async e aqui eu passo Cancellation Token. Não tem nenhum outro lugar do meu código que eu tenho outro tipo de insert, outro tipo de coisa que vai me deixar inconsistente. Então passando dessa forma eu vou ter uma consistência bacana. Então é esse método Register with Unity of Work. E eu vou mostrar para vocês, só vou limpar o banco aqui e a gente já volta. Pronto, banco limpo. Agora vamos lá para a nossa página web novamente. Beleza, eu estou rodando. E é esse Register with Unity of Work. Então vou rodar uma vez, está carregando, tem o mesmo tempo de espera, tá? Não mudei em relação ao comportamento anterior, mudei apenas a implementação. Vou fazer mais uma requisição, vou parar no meio, mais uma requisição, parar no meio, requisição, parar no meio, mais uma, vamos lá. Parar no meio, vou rodar uma, deixar ele ir, né? Beleza, vou rodar mais uma, deixar ele ir. Então basicamente eu deixei 3
funcionarem até o final, se não me engano, né? Então vamos ver aqui. Tá aqui. 3 users. E agora, o momento da verdade, ver se as estatísticas estão como 3 aqui. Olha só. Funcionou. 3, né? Então, por quê? Porque eu codifiquei da forma correta, passei como tudo deveria ser. Bom, qual que é o próximo passo aqui, né? Que eu quis simular para vocês. Para isso, eu vou ter que rodar a aplicação de uma forma diferente. Vai até ser legal de mostrar elas rodando paralelamente. Mas, para explicar antes, é basicamente o seguinte. É o mesmo exemplo, usando o banco de dados, mas agora a gente está adicionando uma outra questão aqui, que é a parte de uma API externa, uma API de um provedor aí de alguma funcionalidade, algum serviço que você usa, ou uma API de um ERP, ou a API de um processa pagamentos, né, de um gateway de pagamentos, enfim. O ponto que eu quero provar aqui é que tem casos onde você tem uma API que você consome, que você sabe que eles fazem as coisas direitinho, ou é uma API tua que você implementou, você sabe que você implementou da forma correta, né, lá dentro da action da tua API. Você colocou o cancellation token bonitinho, vai funcionar. Mas muitas vezes você está consumindo um serviço de terceiro, então você não sabe como aquela API foi feita, se usou o cancellation token da forma correta, se acontece esse tipo de coisa que eu mostrei aqui em cima sem transação dentro da API do serviço externo, né? Então você não tem controle sobre essa API, essa integração. Nesse ponto, eu acredito que seja um risco você colocar cancellation token. E eu vou dizer o porquê que eu acho isso, tá? No momento que você decide por pôr um cancellation token, né, numa action, você está dando ao usuário um poder para ele decidir quando cancelar aquela operação. Então, muitas vezes é até vantagem para você não dar essa opção para o usuário e manter uma consistência no teu sistema do que dar todo o poder que ele possa cancelar essas coisas, mesmo nessa questão mais crítica, a integração de sistemas, uma API que você não sabe como foi implementada, e deixar o usuário escolher quando ele deve cancelar a operação. Pode ser que você insira, né, algumas coisas no banco, faça uma requisição HTTP, depois adicione isso, depois isso vá para o banco. Você pode também ter esse insert no seu banco aqui, por exemplo, antes de chamar a API. Então vamos supor que você está chamando aqui um login, né, está adicionando login e está colocando isso aqui em cima. E aí depois você chama a API. Beleza, você já colocou no seu banco dado, a API foi, você não sabe se deu certo ou não deu certo. O cara pode ter cancelado antes de chegar no processamento da API aqui, né, num processamento demorado, enfim, cancelou. Você não tem controle de onde ele vai cancelar. Então você pode deixar uma parte inconsistente, outra também. Você pode estar enviando uma request para essa API de terceiros que vai cadastrar alguma coisa no banco, vai gerar um boleto, vai gerar uma cobrança. E nesse meio tempo o usuário cancelou, no teu banco não entrou nada, você fica sem o controle do que foi gerado na API de terceiros e você perde o controle. Claro, eu estou falando aqui um exemplo que é feito dessa forma mais síncrona, tá? Onde você está fazendo o negócio no banco nesse momento, está esperando uma resposta. Está fazendo uma request para uma API, está esperando uma resposta. Se você tivesse uma pegada assíncrona, talvez já fosse uma questão que te salvaria nesse caso, né? Porque o que aconteceria? Você colocaria isso numa fila, por exemplo, né? O cara chegou e fez a requisição, você coloca isso numa fila e quem vai processar esse item da fila é um cara que está lá rodando em background sem ação do usuário, né? Então lá você pode ter controle de retentativa, enfim, você tem alguns mecanismos para tratar isso da melhor forma possível. Então nesse cenário, estou mostrando alguns cenários até para deixar bem claro aqui a visão onde você tem perigo em utilizar e onde é mais tranquilo. Tá? Como eu falei, leituras pode ir mais tranquilo,
você não tem nada que modifique estado, então tá mais liberado sem precisar ter muita dor de cabeça. Mas nesses casos que eu estou mostrando, por favor, não saia colocando que nem um louco isso na sua aplicação, sem analisar seu código, sem ver se realmente vai ter algum tipo de impacto. Beleza? Então vamos lá. Então tem esse Register with Third Party API. O que ele vai fazer aqui? Vai criar um login. Aí esse login aqui, ele vai primeiro criar um HTTP client, vai serializar esse login, vai mandar essa informação de login para essa API aqui, ó. Vamos supor que essa API é uma API do teu RP ou alguma coisa que você precisa sincronizar e você está mandando esse login aqui também. Aí eu estou adicionando o login aqui no Entity Framework e, enfim, fazendo as coisas que eu já estava fazendo lá depois, tá? Que é fazer a estatística, salvar no banco de dados. Aqui o segundo exemplo eu coloquei só um 2 no final, né? Eu vou mostrar depois a implementação do 2. É basicamente o mesmo código, só que eu chamo um endpoint login 2 e o de cima é um login sem o 2. Agora a gente vai lá para a nossa aplicação, que é a API do terceiro, para mostrar como ele poderia ter implementado isso. E talvez você não tenha controle desse código, né? Se não for uma API tua. Então, como que ele pode implementar isso? Que pode complicar a sua vida. Criei um login controller aqui. Olha só. Então tem aqui um post, né, que vai receber. Ele tem um login. Né, ele está recebendo um objeto tipo login, que é um DTO. Né, eu criei com as mesmas propriedades lá. E um cancellation token. Beleza. Iniciando. Aqui ele vai fazer um processamento. Vamos supor que é um processamento, adicionar um item no banco de dados, enfim, mas a questão aqui ele está usando o cancellation token. Então aqui está simulando que ele está fazendo da forma correta. Ele implementou o cancellation token aqui, ele passou o cancellation token dentro do código dele. Vamos supor que toda essa parte está ok, né? Ele implementou da maneira correta, ele tomou o cuidado de expor essa API da forma correta para quem for utilizar. Mas no login 2, o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma simulação que tem o método post, recebe o login, mas não tem um cancellation token. E aí ele inicia, faz a mesma operação, só que sem o cancellation token. E aí a gente vai ver rodando qual que é o impacto disso. De uma API que faz da forma correta, outra que faz da forma errada, e como isso pode gerar problema quando você está utilizando o cancellation token no seu código. Então aqui eu tenho my application desse lado e tenho a third party API deste lado aqui. Tá? Eu vou dar um .NET Run nessa aqui, né, que é a nossa aplicação. Vou dar um .NET Run na segunda também. Lembrando, né, eu estou usando localhost, então uma está rodando na localhost 5001, outra na localhost 5003. E vamos para o código aqui. Localhost 5001, beleza? O primeiro que eu vou usar aqui é o que foi implementado corretamente com o cancellation token. Então vou clicar aqui, vocês vão ver que vai processar aqui, vai fazer uma chamada do lado direito. E ó, o que acontece? Iniciando, né? Chamou aqui o segundo, né? A segunda API. A segunda API vai responder em alguns segundos, finalizado e finalizou aqui. Então olha só, deixa eu só voltar aqui. Né? Iniciou aqui, né, no meu My Application. Internamente no código vocês viram que ele faz uma chamada na API, então ele iniciou aqui também. Beleza. E finalizou na Third Party API e finalizou no meu My Application. Agora eu vou cancelar isso, vou fazer uma request e vou cancelar no meio do caminho para ver se, né, vai dar um iniciado aqui, vai dar um iniciado do lado direito. Quando tiver dado um iniciado do lado direito, eu vou cancelar nesse momento, porque eu sei que é nesse momento que ele está naquele thread sleep da minha API de terceiros, tá? Então, aqui foi, e aqui eu vou dar um ask. Olha só,
Percebe que os dois geraram a exception praticamente ao mesmo tempo? Na verdade, esse da esquerda aqui recebeu, né? Porque é essa aplicação que eu estou rodando aqui no browser, recebeu, né, o estímulo que eu cancelei a partir do cancellation token que eu tenho lá configurado. Esse cancellation token, por estar configurado, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Nesse home controller aqui, né? Como eu estou passando o cancellation token aqui, eu cancelei, ele recebeu, né, o aviso, vamos dizer assim. E como eu passei o cancellation token na requisição HTTP, né, eu fiz da forma correta, passei o post assim, que o endereço aqui, o cancellation token, a API de terceiros também vai receber essa informação que a requisição foi cancelada. Então, nesse login aqui, ele recebeu no cancellation token a mesma coisa e a informação interna, né, a codificação interna também tinha determinado o cancellation token aqui. Então, conseguiu, no momento que eu cancelei em um, cancelou no outro também. Beleza? Esse é o cenário ótimo, onde você sabe o que está acontecendo. Mas, se você tiver um caso onde você não sabe como a pessoa implementou, tem só um login aqui. Aí vocês podem falar, beleza, mas é só ver se na assinatura do cara tem um cancellation token. Tá, mas talvez isso não apareça na documentação, você não saiba como ele implementou. E mesmo que eu tiver colocado um cancellation token aqui, se ele não passou aqui internamente no código, não vai funcionar. Então a assinatura do método talvez não queira dizer nada, né? Você não pode correr esse risco. Então vamos lá para o teste 2 aqui, né? Perceba que no teste 2 eu ainda passo o cancellation token aqui bonitinho. O meu código está todo estruturado da forma correta, mas o que não está correto é a API do terceiro. Então vamos ver como que vai funcionar. Vamos usar esse aqui, ó, sem cancellation token, tá? Então vamos rodar a primeira vez, iniciando aqui na API de terceiro também. Ele vai dar aquele tempo, né, que eu defini. Finalizou. Beleza, cenário ótimo, ok? Mas agora vamos simular que eu cancelei na minha aplicação. Rodei, iniciou na direita, agora eu vou dar um cancelar aqui embaixo. Cancelou na esquerda, olha a direita trabalhando ainda. Ó, a direita finalizando aqui, percebe? Então o que aconteceu? Cancelei na minha aplicação, gerou esse estímulo de cancelamento no cancellation token. Ele tentou passar para a API da direita lá, né, a API de terceiros, só que ela não sabe interpretar isso. Então ela nem ligou. Ela simplesmente iniciou e finalizou e possivelmente gerou algum tipo de inconsistência. Essa informação foi processada pela API, só que por eu ter confiado numa API que eu não conheço, não sei como é que ela trata, talvez eu tenha salvo alguma coisa no meu banco, talvez eu não tenha salvo algo no meu banco, que seria o pior, né? E na API lá externa tenha feito algum tipo de movimentação. Então esse é o ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, onde a gente não tem todos os casos onde a gente pode confiar em colocar 100% das vezes cancellation token nos nossos actions, nos nossos controllers, né? E confiar que todos os tipos de código que vem dentro aqui da nossa aplicação funcionem da maneira correta. Principalmente, né, nesses casos onde a gente não tem controle do cenário externo, quando é uma API de terceiro, enfim, a gente precisa trabalhar com 2 bancos. Esses pontos que eu falei ao decorrer do vídeo. Muito bem, pessoal, então esse foi o vídeo que eu quis trazer para vocês, falando um pouco sobre cancellation token, mais voltado para o ASP.NET Core, né, no contexto da discussão que nós tivemos lá no Discord, né, inclusive se você não faz parte da nossa comunidade, quer ver essas discussões, participar delas, né, você pode acessar gratuitamente, eu vou deixar o link na descrição e aqui no vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm feedbacks, impressões, sabem de coisas relevantes em relação a esse código, sabe como resolver, sabe se tem outros tipos de caso que fazem sentido, por favor comentem, que eu vou adorar ler os comentários de vocês.
Não deixe de deixar o seu like, né, de se inscrever no canal para ficar ligado aí nos conteúdos que eu produzo. E em breve vem muita coisa boa por aí. Valeu, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e um abraço. Valeu!